Olá, como a gente tem visto nas últimas aulas, estou aqui gravando sobre comportamento operante. Mais especificamente, a gente vai discutir nessa videoaula o comportamento operante sob controle aversivo. A gente discutiu na nossa última videoaula o que seria comportamento operante, então a definição de comportamento e de condicionamento operantes. A gente também discutiu o que seria reforçamento e modelagem de comportamento, como se aprendem respostas novas e como se mantém essas respostas novas por reforçamento. A gente também aprendeu o que é extinção operante e os tipos de reforçadores os tipos de classificação de reforçadores que a gente usa na análise do comportamento. E agora nessa aula a gente vai discutir um pouco mais aprofundadamente sobre o que seria o controle aversivo. Assim como na aula passada, eu agradeço aqui a essas pessoas que estão mencionadas nesse primeiro slide, porque parte das imagens e parte do texto que está sendo utilizado nessa apresentação foi construída por eles ou foi selecionada por eles. Então, a gente já passou esse slide na nossa primeira aula sobre operante, e só para retomar, o comportamento operante ele envolve a relação das respostas com os estímulos que a seguem. Então, ela envolve a produção de estímulos subsequentes. Envolve a ocorrência de estímulos subsequentes. E aí, os estímulos subsequentes, eles podem depender ou não das respostas. Quando eles dependem das respostas, a gente nomeia eles de consequências, mas, independente de serem eventos subsequentes ou consequências, eles podem retroagir sobre as respostas, ou seja, mudar a probabilidade das respostas que eles seguiram voltarem a ocorrer num contexto semelhante. A gente chama eventos subsequentes que aumentam a probabilidade daquela classe de respostas voltar a ocorrer de eventos reforçadores, e a gente chama eventos que diminuem a probabilidade de ocorrência daquela classe de respostas posteriormente de punidores. O que a gente vai ver hoje é que essa não é a melhor definição possível para eventos punidores. Que falar desse efeito de redução de probabilidade da classe de respostas pode ser enganador, porque os efeitos não são exatamente simétricos. A forma como os reforçadores alteram a probabilidade das respostas, ela não é simetricamente reproduzida, ou seja, não tem os punidores não têm exatamente o efeito oposto, porque os reforçadores têm um efeito duradouro e os punidores, a gente vai ver, têm um efeito menos duradouro. Quando a gente fala de comportamento operante, a gente fala basicamente de 4 relações. Uma relação a gente chama de reforçamento positivo. Vamos fingir que esse raio não está aqui presente, porque minha habilidade de construir slides não é tão grande assim, mas vamos fingir que esse raio não está aparecendo. Desculpa, esse choque não está aparecendo. E reforçamento positivo seria esse ratinho aqui pressiona uma barra, produz alimento. Se, depois da produção de alimento, esse ratinho voltar a emitir a resposta de pressão à barra e continuar produzindo alimento, a gente vai dizer que essa resposta de pressão à barra é mantida por produção de reforçamento positivo. A gente fala que é reforçamento porque a resposta aumentou de frequência e a gente fala que é positivo porque a consequência que faz aumentar de frequência é a adição de alguma coisa, é o acréscimo de uma coisa no ambiente. O alimento não estava presente e passou a estar presente. Agora vamos falar de reforçamento negativo. Agora a gente vai fingir que o alimento não está presente, que só está presente o choque. Então, se o rato está tomando um choque, ele pressiona a barra e para de tomar o choque, interrompe o choque, e ele volta, uma vez que ele esteja tomando choque novamente, ele volta a pressionar a barra para eliminar esse choque, eliminando esse choque, a gente vai dizer que a resposta de pressão à barra é mantida por reforçamento negativo. Reforçamento porque aumenta a frequência da resposta, negativo porque a consequência que faz com que a frequência da resposta aumente é a remoção de um evento do mundo, é a remoção de um estímulo no mundo, nesse caso, a remoção do choque. E agora que entra a importância da definição que a gente vai usar para punição ao longo dessa aula, a maior parte dela. O que é que a gente chama de punição negativa?
a gente já estabeleceu previamente que alimento é reforçador positivo. Por que alimento é reforçador positivo? Porque o rato, dada a oportunidade de pressionar a barra, tendo produzido alimento previamente, ele pressionará a barra para produzir alimento. Dado uma história de reforçamento, dado uma história na qual ele produziu essa consequência, ele continua emitindo aquela resposta para produzir aquela consequência. Ou seja, a gente sabe que o alimento é reforçador positivo porque produzir isso como consequência mantém o sujeito respondendo. Então, a gente vai chamar de punição negativa apenas a remoção de um reforçador positivo. Ou seja, o rato está lá na gaiola dele e o alimento está presente e ele agora, toda vez que esse rato dá uma volta no próprio corpo, o pesquisador remove o alimento, fecha o comedouro. Então, o pesquisador está impedindo o acesso a um reforçador positivo, está removendo um reforçador positivo. A gente chama, então, de punição negativa a remoção contingente a uma resposta, ou seja, como consequência de uma resposta, de um estímulo que a gente sabe previamente que é reforçador para aquele sujeito. Então, se o alimento é reforçador para aquele sujeito, a gente sabe disso porque ele se comporta para produzir alimento. Se a gente remove esse alimento contingente a alguma resposta, a gente está punindo essa resposta negativamente. E o que seria punição positiva, então? Se a gente já estabeleceu que o choque é um reforçador negativo, ou seja, que o rato se comporta para remover choque, que na história dele ele teve respostas fortalecidas pela remoção do choque, então a gente já estabeleceu que o choque é um estímulo reforçador negativo ou um estímulo aversivo. Quando? Se o rato agora, em vez de quando ele dá uma volta no corpo, o pesquisador removeu o alimento, quando ele der uma volta no próprio corpo, o pesquisador der um choque nele, a gente vai dizer que ele está sofrendo uma punição positiva. Positiva porque está acrescentando um evento no mundo, punição porque o que está sendo acrescentado é um estímulo aversivo, é um estímulo reforçador negativo, é um estímulo que faz com que o sujeito trabalhe para removê-lo. Essas funções, dizer que um estímulo é reforçador positivo ou negativo, ou seja, dizer que um estímulo é reforçador positivo ou um estímulo aversivo, ela pode ser determinada na filogênese, ou seja, na história da espécie. Em geral, a gente tem algumas sensibilidades mais ou menos compartilhadas, então, temperaturas extremas são reforçadores negativos, alimento é um reforçador positivo, água é um reforçador positivo, mau cheiro é um reforçador negativo, estimulação dolorosa é um reforçador negativo, mas na nossa história de vida a gente vai construindo outras relações com o ambiente e outros estímulos podem se tornar reforçadores positivos e até estímulos que inicialmente poderiam ser considerados reforçadores negativos podem se tornar reforçadores positivos. Quando a gente pensa em sujeitos que são descritos como masoquistas, provavelmente eles passaram por alguma história de reforçamento na qual estimulação dolorosa deixou de ser um reforçador negativo, deixou de ser um estímulo aversivo e se tornou, ao menos em alguns contextos, um reforçador positivo. A gente chama de controle aversivo, então, o quê? Qualquer relação comportamental na qual a produção de consequências envolve reforçamento negativo, punição negativa ou punição positiva. Ou seja, há controle aversivo sempre que há punição e há controle aversivo sempre que há reforçamento negativo. Ou seja, só nas relações nas quais há reforçamento positivo é que não há controle aversivo. O Seidman é um autor da análise do comportamento que vai usar o termo coerção para se referir ao controle aversivo. E o que é que ele chama de coerção? Por coerção eu me refiro a nosso uso da punição e da ameaça de punição para conseguir que os outros ajam como nós gostaríamos e a nossa prática de recompensar pessoas, deixando-as escapar de nossas punições e ameaças. Então, Seidman está trazendo uma definição um pouco mais próxima da linguagem leiga para falar de coerção como uma prática social baseada em controle aversivo. Ou seja, quando não é o ambiente físico que é aversivo, mas quando é na interação social a gente faz uso de controle aversivo. Seja quando a gente pune o outro, seja quando a gente ameaça punir o outro, seja quando a gente reforça o outro negativamente,
removendo estímulos punidores ou removendo ameaças de punição. E aqui ele está usando o termo punição muito mais próximo da linguagem leiga de punição como esse castigo, como essa coisa que a gente pode fazer para tentar controlar o comportamento do outro, utilizando controle aversivo. Então, há coerção em geral quando há uso de estímulos aversivos, mas há coerção também quando a gente usa estímulos reforçadores, mas numa contingência de punição negativa, ou seja, quando a gente usa a ameaça de remover um reforçador positivo como modo de controlar o outro, e não o reforçamento positivo em si. De acordo com a Maria Luísa Guedes, controle aversivo envolve, entre outras coisas, estimulação aversiva. E a gente vai definir um evento como aversivo, um estímulo como aversivo, quando esse estímulo seleciona a resposta que o remove. Ou seja, estímulo aversivo é a mesma coisa que estímulo reforçador negativo, se a gente toma essa definição, que é a definição do Skinner, que é a definição do Seligman e que é a definição de uma série de outros pesquisadores na análise do comportamento. Então, um outro nome, como eu dizia, para estímulo aversivo é estímulo reforçador negativo. Esse estímulo reforçador negativo pode ser usado como estímulo punidor. E esse estímulo aversivo ele funciona também como uma operação motivacional. A gente não vai discutir profundamente o que é operação motivacional, mas é a ideia de se o estímulo aversivo ele seleciona a resposta que o remove, então ele torna reforçadora sua remoção, já que selecionar uma resposta é reforçar essa resposta, fortalecer essa resposta, aumentar sua frequência, aumentar sua probabilidade. Se ele faz com que aumente a probabilidade de uma resposta que o remove, significa que ele motiva respostas que o removem. Ele torna sua remoção altamente reforçadora para o sujeito. Além disso, o estímulo aversivo ele vai funcionar como estímulo eliciador. Aqui está escrito incondicionado, mas ele pode ser um estímulo eliciador condicionado. A gente viu na aula sobre comportamento respondente que há pareamentos entre coisas aversivas que tornam novos estímulos eliciadores condicionados. Então, ele pode ser um eliciador condicionado ou incondicionado também. Como eu disse. A gente discutiu, no final da aula passada, 3 tipos de classificação de reforçadores. A gente falou de classificação de reforçadores com base na origem da função comportamental, ou seja, que existem reforçadores primários e que existem reforçadores condicionados e que existem reforçadores condicionados generalizados. A gente também falou que existem reforçadores, uma classificação baseada nas condições da produção da consequência, ou seja, que existem reforçadores naturais ou automáticos, e que existem reforçadores arbitrários ou programados. E a gente falou que existe uma classificação de reforçadores baseada na alteração ambiental, que é a classificação em reforçadores positivos e em reforçadores negativos. A gente já disse isso, mas é bom repetir, já que a gente vai retomar, para falar de controle aversivo, a definição de reforçamento negativo. Então, um estímulo reforçador positivo é aquele cuja apresentação contingente à emissão de uma resposta fortalece a emissão de respostas da mesma classe no futuro. Ou seja, é um estímulo cuja apresentação, cuja adição no ambiente fortalece a classe de resposta, aumenta a probabilidade da resposta. No exemplo que eu usei alguns slides atrás, alimenta é um reforçador positivo porque seu acréscimo no mundo, sua apresentação no ambiente, contingente a uma resposta, ou seja, temporalmente e funcionalmente derivada da resposta, né? A resposta produzindo aquela consequência, a resposta que produz aquela consequência se fortalece. Então, a probabilidade futura de respostas de uma mesma classe aumenta. E estímulo reforçador negativo é aquele cuja retirada contingente a uma dada resposta fortalece a emissão de respostas da mesma classe no futuro. Ou seja, cuja subtração do ambiente, cuja remoção do ambiente, cuja retirada do ambiente. No caso do exemplo que a gente usou alguns slides anteriores, um choque é um reforçador negativo porque
A apresentação dele, a remoção dele após a emissão de uma resposta, torna mais provável essa resposta que o removeu do ambiente. Aumenta a probabilidade, fortalece, aumenta a frequência da resposta no futuro. Aí aqui tem alguns exemplos de reforçadores positivos. Se eu estudo para a prova e o que me mantém estudando para a prova é uma boa nota, é a aprovação, são os elogios, ou é o próprio conteúdo que eu agora sei falar a respeito, ou é o texto, ou é o texto lido, tudo isso são reforçadores positivos, porque eu estou acrescentando eventos no mundo. Se eu trabalho para receber dinheiro, para entrar de férias, para produzir o efeito que meu trabalho produz no mundo. Então, dou aula para produzir alunos fazendo boas perguntas, respondendo bem as coisas. Eu estou trabalhando por reforçamento positivo, porque eu estou trabalhando pelo aumento, o acréscimo de coisas no mundo. Se eu aceno no ponto de ônibus e tenho como consequência um ônibus parado e eu aceno para produzir o ônibus parado, eu estou me comportando por reforçamento positivo. Na minha história, provavelmente, eu emiti aquela resposta diversas vezes e essa resposta foi seguida por um acréscimo de uma coisa no mundo, que é um ônibus parado, para que eu possa entrar nele. Se eu ligo o ar-condicionado para remover a sensação de calor, ou seja, a temperatura está muito alta e eu ligo o ar-condicionado para remover o calor, eu estou me comportando por reforçamento negativo, eu estou removendo uma condição aversiva do ambiente. Se eu tomo um remédio para remover uma sensação dolorosa, eu estou a alteração do ambiente que está fortalecendo a minha resposta de tomar o remédio é a remoção de uma estimulação, no caso de uma estimulação dolorosa. Se um pai ou uma mãe atende o pedido de um filho para remover o choro da criança, a criança parar de chorar reforça negativamente o comportamento do pai ou da mãe de atender a esse pedido, já que ele está removendo uma estimulação do mundo, já que ele está removendo um evento do mundo que é o choro. Então, para a gente definir reforçamento negativo, a gente tem que falar que essa resposta ela é seguida pela remoção ou o afastamento de um estímulo, e essa remoção ou afastamento de um estímulo retroage sobre a classe de resposta, aumentando sua probabilidade futura. E a gente fala de dois tipos de resposta normalmente quando a gente fala de reforçamento negativo: de respostas de fuga e de respostas de esquiva. Então, o que é fuga? Fuga envolve, diante da presença de um estímulo reforçador negativo, ou seja, diante de um estímulo aversivo, o sujeito emite uma resposta que remove esse estímulo reforçador negativo, que remove esse estímulo aversivo. Então, no exemplo do slide lá no início, o rato está tomando um choque, ele emite uma resposta, remove aquele choque. Quando a gente encontra um estímulo aversivo, fazemos de tudo o que podemos para desligá-lo ou para escapar dele. Se o encontrarmos novamente, faremos o que funcionou antes. O que quer dizer isso? Que o rato tomou um choque, ele variou provavelmente um monte de resposta dentro daquela caixa. Em um momento, ele emitiu a resposta de pressionar a barra. Quando ele pressionou a barra, o choque foi interrompido. Futuramente, quando o choque voltar, a chance dele pressionar a barra novamente é alta, porque ele aprendeu agora uma resposta de fuga. Foi selecionada uma resposta de fuga, uma resposta que remove o estímulo aversivo. Mas o que seria, então, esquiva? A esquiva seria a ideia de que, antes mesmo do estímulo aversivo chegar, a gente emite uma resposta que impede que a gente entre em contato com ele. Então, por exemplo, se eu for um professor muito desagradável, antes mesmo de eu entrar em contato com a sala, antes mesmo de eu entrar na sala, vocês já podem emitir alguma resposta que evite que entrar em contato comigo. Então, antes mesmo que eu tenha a oportunidade de fazer alguma coisa que seja aversiva, vocês já evitaram entrar em contato comigo. Seria uma resposta de esquiva. No exemplo do rato, digamos que todas as vezes antes do choque aparecer, houvesse um som. Então, todas as vezes antes do choque aparecer, tivesse um apito de 3 segundos. Toca 3 segundos, vem o choque. Toca 3 segundos, vem o choque. É possível que esse rato aprenda, se a pressão a barra desliga o choque, é possível que esse rato aprenda a pressionar a barra quando o tom começa. O som começou
ele pressionou a barra, se desligar o choque, se adiar o choque, ele nem entrou em contato com o choque, e essa resposta foi fortalecida diante do estímulo tom, que precedeu o choque diversas vezes. Então, como é que a gente vai explicar isso sem recorrer a variáveis futuras? Ou seja, sem inferir que o rato projetou, que o rato inferiu que ia acontecer o choque, que ele imaginou que o choque ia acontecer. A gente tem que considerar que a esquiva é um produto do reforçamento negativo. A partir do momento em que há o pareamento do tom com o choque, o tom se torna um estímulo aversivo também. O tom vai causar também reações parecidas com as que o choque provoca. Então, entre elas, a resposta de pressionar uma barra. Então, a coerção, ela não somente vai gerar e sustentar diversos tipos de fuga, mas ela vai gerar também repertórios de esquiva, que são produtos de contingências aversivas. Não é necessário receber um choque para então agir. Algumas vezes vamos agir antes do tempo, o que parece indicar uma orientação para o futuro. Então, como a gente distingue fuga de esquiva? Então, a fuga é um produto do reforçamento negativo, ou seja, um produto de uma contingência na qual a gente se comportou eliminando estímulos do mundo, e essa eliminação de estímulos do mundo fortaleceu nossa resposta. A esquiva também é um produto do reforçamento negativo. Qual a distinção delas? Na fuga, a gente elimina um estímulo aversivo, que pode ser condicionado ou incondicionado, que está presente no momento da emissão da resposta. Na esquiva, a gente previne o contato com o estímulo aversivo incondicionado em última instância e elimina um estímulo aversivo condicionado. Então, no exemplo lá do rato, quando ele está tomando choque e aperta a barra e elimina o choque, ele está fugindo do choque. Quando vem o tom, ele já aperta a barra e desliga o tom e o choque, e nem toma o choque, a gente vai dizer que ele está se esquivando do choque enquanto foge do som, que é um predecessor do choque. Então, na fuga, a gente tem o foco na eliminação de um estímulo aversivo presente, que é o exemplo dessa criança aqui fugindo do leão. O leão é um aversivo que está presente, ela está fugindo, inclusive no sentido do senso comum. Na esquiva, a gente tem a eliminação de um possível aversivo incondicionado, mas a partir da fuga do estímulo condicionado. Então, a gente vai dizer que esse gatinho aqui está se esquivando, por quê? Porque ele se esconde, evita o aversivo condicionado, que é um vermífugo em comprimido, ou seja, você vai dar um medicamento para o seu gatinho e ele se escondeu no pote antes, e ele previne, ao se esquivar, ao fugir do vermífugo, ao fugir do comprimido, ele previne, ele se esquiva do amargor, da salivação excessiva que são causadas por aquele medicamento. Ou seja, a origem da esquiva não está no futuro, não está na previsão de uma coisa que vai acontecer. A origem da esquiva está na história do sujeito. Como o comprimido foi pareado com amargor e salivação excessiva, as respostas que foram aprendidas para evitar amargor e salivação excessiva podem ser aplicadas para evitar o comprimido. Evitar o comprimido, então, o comprimido se torna aversivo e evitar o comprimido, então, implica evitar amargor e salivação excessiva. Ou seja, na história desse gatinho que a gente vai buscar explicar por que ele se esquiva do gosto amargo e da salivação excessiva. Resumindo, fuga é a interrupção de um estímulo aversivo por uma resposta. Esquiva é a prevenção de um estímulo aversivo por uma resposta. Produto da história do organismo. O que a gente vai ter agora? Exemplos de esquiva. Então, um exemplo de esquiva é: diante de nuvens escuras e do trovão, a gente emite uma resposta de entrar numa loja que produz como consequência não estar mais em contato com as nuvens e com o trovão. Mas por que a gente foge de nuvens escuras do trovão? Porque nuvens escuras e trovão previnem. Desculpa. Nuvens escuras e trovão predizem chuva. Quando a gente vê nuvens escuras e ouve trovões, isso esteve associado na nossa história a quê? A chuva. Ao entrar na loja, a gente está deixando de estar em contato com as nuvens escuras e o trovão
e evitando a chuva. As nuvens escuras e o trovão se tornaram aversivos porque eles foram pareados com chuva, porque na nossa história eles antecederam a chuva. Se a gente está diante da chuva, já começou a chover, e a gente abre o guarda-chuva, a gente está emitindo uma resposta de fuga. E aqui não há uma resposta de esquiva. A gente está diretamente fugindo do estímulo aversivo. Eu não consigo pensar agora num estímulo, num outro aversivo que seria do qual a gente estaria se esquivando quando a gente foge da chuva, diretamente. Então, entrar na loja implica fugir das nuvens escuras do trovão e se esquivar da chuva. Abrir o guarda-chuva implica fugir da chuva. E aí, por que é interessante? Se esquiva é uma forma de fuga, por que é interessante falar distintamente de esquiva e de fuga? Porque o Seligman vai colocar uma coisa que se chama paradoxo da esquiva. Então, um estímulo que antes era neutro precedeu diversas vezes um estímulo aversivo, ou seja, um estímulo reforçador negativo, tornando-se um estímulo aversivo condicionado. Daí a gente aprende uma resposta de esquiva, uma resposta da qual a gente foge do aversivo condicionado e evita o aversivo incondicionado. Como está descrito aqui nessa anotação. Só que o que é que acontece? O que é que a gente aprendeu sobre condicionamento e sobre extinção, tanto respondente quanto operante? É que aqui, se o estímulo condicionado é apresentado sem a presença do estímulo incondicionado, o que é que acontece? Se quebra a relação entre os dois. Se quebra a relação entre os dois, o que é que acontece? Se a gente tinha aprendido uma resposta para evitar o aversivo condicionado, porque levava a gente a evitar o aversivo incondicionado, a gente vai parar de emitir a resposta, que não fazia a gente entrar em contato com o aversivo condicionado, porque ele deixa de ser um aversivo condicionado, já que o pareamento dele com o aversivo incondicionado foi quebrado. E isso enfraquece a resposta de esquiva. Ou seja, no paradoxo da esquiva, o que acontece? A gente evita tanto entrar em contato com o estímulo aversivo condicionado que a gente, entre muitas aspas, esquece do aversivo incondicionado. E à medida que a gente esquece do aversivo incondicionado, a gente volta a entrar em contato com ele. Então, se você, por exemplo, passou por uma situação traumática numa rua próxima à sua casa, você evita aquela rua diversas vezes por esquiva, porque um aversivo incondicionado, por exemplo, um assaltante, teve presente ali. E aí você evita aquela rua diversas vezes para evitar entrar em contato com o assalto. Mas pode ser que depois de um tempo você volte a passar naquela rua. E aí você corre. E aí, se acontecer de você entrar em contato com o aversivo de novo, porque no caso do assalto não é tão fidedigno assim, que naquela rua toda vez que você passar, você vai ser assaltado. Mas digamos que você entre em contato com ele de novo. E aí é possível que você volte a um padrão de esquiva. E assim sucessivamente. Então, digamos que a pessoa tem um relacionamento bastante desagradável com o familiar, por exemplo, então um pai que é agressivo, então a pessoa começa a evitar o contato com esse pai porque esse pai é agressivo, começa a evitar em contato com esse, começa a não entrar em contato com esse pai porque esse pai é agressivo, então foge do pai, se esquiva da agressividade, foge do pai, se esquiva da agressividade, foge do pai, se esquiva da agressividade. Pode chegar em algum momento que a pessoa, entre muitas aspas, esqueça por que ela foge do pai. E aí ela entra em contato de novo e corre o risco desse pai continuar sendo alguém agressivo e ser agressivo novamente. Daí, a resposta de esquiva se enfraqueceu e depois ela volta a se fortalecer. O sujeito entra num ciclo meio que vicioso de um padrão muito restritivo de comportamento que depois acaba sendo fortalecido novamente por uma consequência aversiva incondicionada. Ou seja, o próprio sucesso da gente na esquiva, o próprio fato de a gente deixar de entrar em contato com o aversivo incondicionado por se esquivar dele, por fugir do aversivo condicionado, enfraquece a resposta de esquiva. Ou seja, ao evitar o contato com o aversivo original, o aversivo condicionado perde seu valor de aversivo. Então ele deixa de ser aversivo. Consequentemente, aquele estímulo não mais vai evocar respostas com função de eliminá-lo. E pode ser,
importante em determinados momentos que a gente fuja assim de alguns estímulos, para nossa segurança. Aqui eu tenho algumas perguntas, vou deixar uns 2 minutinhos aqui para vocês tentarem responder sozinhos, depois eu mostro o preenchimento dessas lacunas. Então, quais são as respostas aqui? Em ambos os tipos de reforçamento, a resposta aumenta de frequência, sendo que no reforçamento negativo há a remoção de um estímulo e no positivo há a produção de um estímulo. São exemplos de reforçamento negativo a fuga e a esquiva. Na fuga, ocorre a remoção de um estímulo aversivo por uma resposta. Na esquiva, ocorre a prevenção de um estímulo negativo por uma resposta. Você nem entra em contato com o estímulo aversivo. Quando a gente fala de extinção para o reforçamento negativo, se a extinção descreve o que acontece quando uma classe de respostas operantes deixa de ser seguida pela consequência reforçadora, ou seja, se ela descreve como a taxa de resposta, como a forma das respostas muda à medida que aquela resposta deixa de ser reforçada, como a gente fala de extinção para falar de reforçamento? Como a gente fala de extinção para falar de reforçamento negativo? No reforçamento negativo, significa que a resposta que antes era consequenciada com a remoção de um estímulo reforçador negativo não mais vai ser seguida pela remoção de um estímulo reforçador negativo. Se a gente for pensar no exemplo lá do slide sobre extinção na aula passada, se você mudar de canal do Datena para o Friends, não porque Friends é reforçador positivamente, mas porque Datena é reforçador negativamente, ou seja, para fugir do Datena, ou para se esquivar de ver as coisas que são passadas no programa do Datena, a gente vai chamar aquela extinção de uma extinção de uma resposta de fuga e de esquiva, ou seja, você não mais vai conseguir fugir e se esquivar se você não mais conseguir mudar de canal. Então, a gente vai relembrar que na extinção existe uma relação entre a resposta e o reforço que já foi estabelecida. Existe a quebra dessa relação e se altera o responder que era produzido por essa ruptura, com aumento da frequência de resposta, variação no responder por aumento da magnitude, por mudanças na magnitude e na forma, e por respostas emocionais características, como a frustração. E, por fim, há um retorno a uma taxa inicial. Ou seja, depois de um tempo, se a gente deixa de poder se esquivar e fugir do estímulo aversivo, a gente acaba
deixando de emitir a resposta que antes era de fuga e de esquiva. Depois da gente ter falado de reforçamento negativo, a gente vai chegar na definição de punição. Eu já trouxe a definição de punição antes, quando mostrei aquele slide do ratinho, mas agora é importante que a gente retome a definição de punição. E aqui a gente vai trabalhar com a definição de punição do Skinner, que é a mesma definição de punição do Murray-Sidman. Então, o Skinner vai dizer que a gente define punição, primeiro, sem pressupor efeito algum. Então, a gente não vai definir punição como a gente define reforçamento. A gente definiu na aula passada aqui, se define reforçamento pelo efeito. A gente diz que um evento é reforçador se ele aumenta a frequência da resposta. Ou seja, o efeito que faz com que a gente determine que uma coisa é reforçadora ou não. Punição não. A gente não define pelo efeito. Punição é definida não pelo enfraquecimento, mas por outras coisas. Primeira coisa, a gente tem que, para definir punição, a gente tem que definir o que é um reforçador positivo e negativo. No exemplo do rato, a gente definiu previamente que alimento é reforçador positivo e que choque é reforçador negativo. Então, a gente definiu choque, alimento, cara feia, etc., como reforçadores positivos ou negativos, observando o efeito disso no comportamento dos sujeitos, consequenciando o sujeito com a remoção deles ou com a adição deles. Se a remoção do choque fortalece a resposta, ele é reforçador negativo. Se o acréscimo do alimento aumenta a frequência da resposta, ele é reforçador positivo. Se a remoção da cara feia aumenta a frequência das respostas, ela é reforçadora negativa. Se a cara feia, a produção da cara feia aumenta a frequência da resposta, a gente diz que ela é um reforçador positivo. E aí a gente se pergunta, qual é o efeito de a gente retirar um reforçador positivo ou apresentar um reforçador negativo? Mais uma vez, contingente a uma resposta. Ou seja, qual vai ser o efeito, uma vez que a gente definiu um estímulo como reforçador positivo e outro estímulo como reforçador negativo, qual vai ser o efeito de, dado uma outra resposta do sujeito, a gente remover esse reforçador positivo, ou dado uma outra resposta desse sujeito, a gente adicionar esse reforçador negativo? São essas duas possibilidades, ou seja, são a possibilidade de remover um estímulo que a gente sabe que é reforçador positivo, contingente a uma resposta, e de a gente apresentar um estímulo reforçador negativo, contingente a uma resposta, que definem o que é a punição. Então, a punição ela é apenas um procedimento. Ela é um procedimento no qual a gente acrescenta um reforçador negativo ou remove um reforçador positivo contingente a uma resposta. Ela não é um processo. Ela não envolve um efeito específico. Punição negativa é retirada de reforçador positivo, como a gente já falou antes. Então, a gente tem um estímulo antecedente, o sujeito emite uma resposta, essa resposta é seguida de reforçamento. O sujeito emite outra resposta, essa resposta é seguida da remoção desse reforçamento. Eu acho que essa anotação aqui de cima, não ficou tão boa, porque aqui está parecendo que depois que esse estímulo foi removido. A gente tem que assumir que esse estímulo estava presente antes e que ele deixou de estar presente com a emissão da resposta. Então, no exemplo lá do rato, o alimento estava presente, ele vira em torno do corpo, o comedor é fechado. No exemplo humano, a criança está lá com um brinquedo, ela fala um palavrão, a mãe tira o brinquedo da mão dela. Então, ela está removendo um reforçador positivo. E a punição positiva é acrescentar um reforçador negativo. Então, no exemplo do rato, o rato emitiu a resposta de girar em torno do corpo, o experimentador deu um choque nele. No exemplo da criança, a criança falou um palavrão, a mãe deu um tapa nele. Ela acrescentou um estímulo reforçador negativo. Provavelmente essa criança já se comportou previamente para evitar a dor. E provavelmente essa criança já se comportou previamente para produzir o brinquedo. Daí a gente já sabia previamente que brinquedo é reforçador positivo e que tapa é reforçador negativo. Daí a gente pode falar de punição positiva e negativa, por conta dessas definições prévias
de estímulos como reforçadores. O que são punidores naturais? Estimulação excessiva, então estimulação dolorosa, temperaturas muito altas, temperaturas muito baixas, vento muito forte, carregar um peso muito forte, tudo isso são estimulações excessivas. Estimulações incomuns, então estimulações absurdas, estimulações dolorosas e estimulações perigosas. São normalmente punidores naturais. A gente já tem uma sensibilidade a eles, filogenética, que os torna reforçadores negativos naturais. A gente, naturalmente, a gente está na nossa história enquanto espécie que a gente vai emitir respostas que ajudam a gente a se esquivar ou a fugir de determinados estímulos. E o que são punidores condicionados? São estímulos que antes eram neutros e que foram pareados com estímulos aversivos, ou que foram pareados com punição negativa. Se essa mãe está sempre pareada com a remoção do brinquedo, ou seja, ela está sempre pareada com a punição negativa, ela também pode se tornar um punidor condicionado. A criança pode não só agora não falar o palavrão, talvez por conta da remoção do brinquedo, mas ela pode emitir resposta de se esquivar dessa mãe, porque ela foi pareada com a punição negativa. Mesmo que ela tenha sido pareada com a remoção de reforçadores positivos, ela também pode se tornar um punidor condicionado. Por que uma resposta precisa ser punida? Porque a nossa cultura definiu que algumas respostas merecem ser punidas ou devem ser punidas. Por que a gente pune os outros? Então, o Skinner e o Sidman, eles vão se questionar por que a gente pune os outros. E o Moreira e Medeiros também, no livro deles, eles se questionam por que a gente pune tantos outros. Em geral, na nossa cultura, a gente pune os outros porque a gente gostaria de reduzir a frequência de comportamentos considerados inadequados. Então, a criança falou um palavrão, a mãe pune. Ou o aluno falou no momento inapropriado da aula, interrompeu o professor pune ele. Ou o sujeito furta uma coisa numa loja, a sociedade pune ele. Ou uma pessoa se comporta de uma forma considerada inadequada por aquela cultura e essa cultura pune ele. Em geral, nas nossas relações sociais, elas são bastante baseadas em controle por punição ou por ameaça de punição. Então, até em relações que à primeira vista podem parecer sendo estabelecidas por reforçamento positivo, há a possibilidade de punição ser usada ou há a ameaça da punição ser usada. Então, por exemplo, no trabalho, a gente pode até dizer que o trabalho produz reforçamento positivo. A gente produz dinheiro, a gente produz contato com nossos colegas de trabalho, a gente produz contato com pessoas às quais a gente atenda, a gente produz o efeito do nosso trabalho no mundo. Então, sei lá, se você é um artesão, você produz só o objeto que você produzia enquanto artesão. Se você é um professor, você produz aulas, você produz coisas que podem ser consideradas reforçamento positivo. Mas nessas relações, na sociedade na qual a gente vive, há muito risco de punição. Então a gente não trabalha só para receber dinheiro, a gente trabalha para não ser demitido, por conta de uma ameaça de punição negativa. A gente não trabalha só para produzir o produto natural do nosso trabalho. A gente trabalha também para evitar ser, por exemplo, durante muito tempo da nossa história, pessoas que não tinham emprego eram presas. E até hoje, isso é meio disfarçado, no certo sentido, né? A nossa lei ela não diz isso explicitamente, mas isso acaba ainda acontecendo, isso acaba ainda sendo um fator importante para definir se alguém vai ou não passar por uma punição legal. Então, as pessoas podem trabalhar não só para produzir dinheiro ou para produzir bens, mas também para evitar serem presas, para evitar serem agredidas, para evitar perderem o emprego, para evitar passar fome, que envolvem ameaça de punição. E nas relações mais comuns também. É muito comum que, por exemplo, no exemplo que eu estava dando antes da criança que fala um palavrão, é muito mais comum que a mãe bata na criança, ou remova o brinquedo da criança, ou fale ou puna a criança de alguma outra forma, do que ela tente outras técnicas de controle que não o uso da punição. Mas essa técnica tem sido questionada.
que a punição faz, na verdade? Ela faz o que ela promete fazer, ou seja, ela reduz a frequência de um comportamento inadequado? A gente acabou de ver que, para o Skinner e para o Sidman, a gente não define a punição pelo efeito dela. Então, mas ainda assim, ela tem algum efeito. O que ela faz de verdade? Então, a gente tem aqui o exemplo de uma criança que está no computador até tarde. Então, deu meia-noite, 1h da manhã, a criança está lá no computador jogando Minecraft. A mãe dá uma bronca, a criança vai dormir. Então, aqui a gente está analisando a contingência do comportamento da mãe. Então, se o comportamento da criança de usar o computador foi punido pela mãe, o comportamento da mãe de dar uma bronca foi reforçado com a criança fazer o que a mãe queria, ou seja, parar de usar o computador e ir dormir. Foi reforçado o quê? Imediatamente. A gente viu na aula sobre níveis de seleção, na aula sobre seleção por consequências, que um dos limites do condicionamento operante é a imediaticidade do reforço, ou seja, o que acontece logo depois das nossas respostas controla muito as nossas respostas. Então, o fato dessa criança ter obedecido agora controla muito o comportamento da mãe, fortalece a resposta da mãe de dar bronca. Mas o que acontece, provavelmente? Se algum de vocês cresceu usando muito computador, ou usa muito computador, sabe que tomar bronca em si mesmo, você deixa de fazer aquilo na hora, mas você pode inventar meios de fugir daquele estímulo aversivo. Então é possível que essa criança vá para a cama e fique esperando a mãe voltar a dormir e volte para o computador. É possível que essa criança, no dia que a mãe viaja e deixa ele sozinho em casa, ele fique no computador até tarde. Então é possível que essa criança emita essa resposta que foi punida de novo, desde que o estímulo aversivo não esteja presente naquele momento. Portanto, a consequência que a punição produz, não a consequência, mas o efeito que a punição produz sobre a resposta punida, ele é um efeito pouco duradouro. Ele é um efeito menos duradouro e menos. Então aqui a gente tem uma pesquisa do Skinner para pensar os efeitos da punição. Então, como é que se deu essa pesquisa do Skinner, que depois foi replicada por esses autores aqui, Maier e Carvalho Neto, em 2016? Então, Skinner fez uma pesquisa na qual ele tinha 2 grupos de ratos. Um grupo de ratos foi reforçado com alimento, então a resposta de pressão à barra foi fortalecida pela produção de alimento. E depois vai passar por por uma história de extinção, ou seja, a resposta de pressão à barra parou de produzir alimento. Foi quebrada a relação entre pressão à barra e alimento. Foi quebrada a relação entre resposta e reforçador. No outro grupo, também passou por uma história de reforçamento com alimento. Qual foi a diferença? No início da extinção, ou seja, no momento em que Skinner interrompe a produção da consequência, colocando o rato em extinção, interrompe a produção da consequência pela resposta, ele também tinha uma punição leve, que era o quê? Um slapper, que era a barra voltava na cara do rato. Então, além de passar por uma curva de extinção, ou seja, além de não mais produzir a consequência, o rato foi punido com a barra voltando na cara dele. O que é que o Skinner observou? Inicialmente, a gente vê aqui que as curvas são bastante distintas, né? A gente vê aqui que o primeiro grupo respondeu bastante no início dessa curva de extinção e o segundo grupo, que passou pela punição, respondeu menos. Então, aqui dá a impressão de que a punição teve um efeito forte. Ela teve um efeito de desensinar o que o reforçamento tinha ensinado. Ela teve o efeito de diminuir bastante a frequência da resposta que o reforçamento tinha feito aumentar de frequência. Então, aqui a gente observa uma distância relativamente grande. É da ordem de, se num grupo essa resposta estava numa ordem um pouco acima de 100, no outro grupo essa taxa de resposta estava numa ordem beirando 150. Então, 50% a menos de respostas. Mas ele continuou observando esses sujeitos. E o que é que acontece? Depois de algum tempo, esses sujeitos do segundo grupo têm um aumento na taxa de respostas. E, ao final, a curva tem o mesmo número de respostas.
Ou seja, os sujeitos que foram punidos e os sujeitos que não foram punidos emitiram o mesmo número de respostas até que a curva de extinção se estabilizasse e que a taxa de respostas voltasse a ficar muito baixa. Então, aqui a gente observa uma curva ascendente que depois vai ficando menos ascendente, mais horizontal, até chegar no final e diminuir de novo de frequência. E aqui a gente tem uma curva mais sinuosa, então ela está mais horizontal aqui nesse início, depois ela fica ascendente, mas mais horizontal ainda, ascendente, horizontal de novo, ascendente de novo bastante, e depois ela volta ao nível operante mais ou menos na mesma taxa que os outros sujeitos. Ou seja, a punição não teve um efeito duradouro. O reforçamento teve um efeito muito mais duradouro que a punição, ao ponto de a curva de extinção não se diferenciar entre os sujeitos que foram e que não foram punidos. Mas aí o Maia e o Carvalho Neto eles falaram, bom, o slapper é uma punição muito leve. Um tapa no rosto, a barra voltar no rosto do rato é muito leve. Então vamos testar isso com choque, já que choque é o padrão, digamos, o melhor padrão de aversividade. Antes da gente entrar no Maier e no Carvalho Neto, desculpem, eu não lembrava que isso ia aparecer agora, mas tudo bem. É que o Skinner concluiu, então, que o efeito da punição foi uma supressão temporária do comportamento, ou seja, uma redução temporária do comportamento, mas não uma redução no número total de respostas. O número total de respostas foi mais ou menos o mesmo, chegou numa ordem de 200 respostas para os dois grupos de sujeitos. Então, tem uma supressão inicial, aqui claramente, onde eu vou grifar de vermelho, claramente tem sim uma supressão nesse momento. A taxa de resposta estava mesmo menos intensa, mas no final, agora eu vou grifar o final de vermelho, a taxa de respostas acaba sendo a mesma. Nesse sentido, a punição não alterou a história de reforçamento e não desfaz o que o reforçamento alterou. Então, para aquela criança, provavelmente, se é muito reforçador jogar Minecraft até tarde, a punição com a bronca é muito improvável que ela tenha um efeito duradouro como o efeito do Minecraft tem sobre a criança. E aí o Carvalho Neto e o Maia, eles foram, como eu disse, replicar essa pesquisa com sujeitos com uma outra estimulação aversiva. Qual a estimulação aversiva? Choque. E a curva é muito parecida com a curva do Skinner. Então, a gente tem uma supressão inicial dos sujeitos que foram punidos, então tem um distanciamento entre as curvas, e depois a taxa de respostas ao final acaba sendo a mesma. Então, antes da gente continuar, só uma correção que, no caso da pesquisa do Maier e do Carvalho Neto, não foi o choque que eles usaram, foi um jato de ar quente. Só para não gerar uma confusão. Ainda assim, a gente observou que eles produziram um resultado muito similar ao do Skinner. Então, tem essa supressão imediata do comportamento, mas depois a curva de extinção é similar a uma curva comum. Ou seja, o efeito do reforçamento é muito duradouro, o efeito da punição é pouco duradouro. E aí o Sidman vai dizer que reforçadores negativos e punidores são os mesmos eventos funcionando de maneiras diferentes. Podemos fazer choques desaparecerem, o que é reforçamento negativo, ou podemos tomar choques, o que é punição. Reforçamento negativo torna uma ação mais provável, punição usualmente torna uma ação menos provável. Punição e reforçamento negativo, quando trazidos à cena pelo mesmo evento, tornam-se ligados por um ciclo vicioso. Então, primeira coisa que a punição produz, se ela não produz um efeito duradouro de supressão da resposta, o que ela produz é um efeito duradouro de produção de respostas de fuga e de esquiva, já que, se é o mesmo evento, o evento punidor se torna um estímulo do qual a gente busca fugir e a gente busca se esquivar. Num círculo vicioso. Então, num círculo no qual, à medida que a gente é punido por um determinado evento, a gente aprende respostas novas de fuga e de esquiva,
vai ser punido por um novo evento, aprende novas respostas de fuga e de esquiva, e assim sucessivamente. Aquele estímulo que surge como um punidor se torna, rapidamente, um reforçador negativo. E aquele estímulo que é um reforçador negativo pode estar também punindo respostas que antecederam ele. Quais são, então, os efeitos da punição para o Skinner? Primeiro efeito, ele elicia respostas emocionais incompatíveis com a resposta punida. Por que, que a resposta do rato de pressão à barra é suprimida com o slap na cara ou com o jato de arcade? Porque o estímulo aversivo produz uma resposta emocional que é incompatível. Então, a gente tem uma resposta emocional de raiva, de frustração, de tristeza, de incômodo, de dor, que é incompatível com a resposta de pressionar a barra. A criança que toma um tapa quando fala um palavrão, chorar porque toma um tapa ou se encolher porque toma um tapa, são respostas que são incompatíveis com a resposta de continuar falando o palavrão. A criança que toma um beliscão porque ela riu na igreja, o choro ou o constrangimento ou qualquer coisa que ela passe no momento que ela é beliscada na igreja é incompatível com a resposta de rir na igreja ou de falar uma piada na igreja. Então, a resposta produz um estímulo aversivo. Esse estímulo aversivo elicia uma outra resposta, que são respostas emocionais, incompatíveis com a resposta 1. Por isso que há uma supressão imediata da resposta punida. Por isso que, em geral, quando a gente é punido, a gente efetivamente para de fazer aquela resposta. Porque a gente está tendo respostas emocionais aliciadas, que são normalmente incompatíveis com aquelas. O segundo efeito da punição: condicionar estímulos aversivos. Ou seja, condicionar outros eventos no mundo como eventos aversivos, ou seja, reforçadores negativos. Então, a criança que tomou um beliscão porque riu na igreja, o beliscão é um aversivo. Mas a pessoa que beliscou ela é um aversivo. A piada que o outro amiguinho contou que fez ela rir se torna um aversivo. A igreja pode se tornar um aversivo. A roupa que ela usa para ir para a igreja pode se tornar um aversivo. A própria sensação de que ela vai começar a rir pode se tornar um aversivo. Então, as próprias estimulações iniciais da emissão do comportamento podem se tornar estimulação aversiva. Daí, essa supressão também pode ser explicada não só pelas respostas emocionais incompatíveis, mas pelo fato de que eventos que são prévios a conseguir emitir aquela resposta final se tornam eles mesmos aversivos. Então, por serem aversivos, a gente foge deles, se esquiva deles, evita ter aquelas sensações. Então, essa resposta está produzindo uma série de estímulos, ela é punida. O estímulo antecedente a essa resposta e os estímulos produzidos por ela são pareados com o estímulo aversivo. Daí, os próprios estímulos produzidos mais fisicamente, digamos, mais fisiologicamente, digamos, pela resposta, e os estímulos antecedentes a ela se tornam aversivos também, por serem pareados com o estímulo punidor. Então, mais uma vez, a criança que é beliscada na igreja, a igreja, o padre, a voz do padre, a roupa que ela está vestindo, a piada que o amiguinho contou que fez ela rir, a sensação de que ela vai começar a dar risada, o pai ou a mãe que beliscou, tudo isso se tornam estímulos aversivos. Então, são todas coisas das quais ela vai fugir e vai se esquivar. No caso do exemplo da criança que fala um palavrão, não só o tapa só no aversivo, mas a própria presença da mãe, ou o brinquedo que ele estava junto, ou o ambiente no qual ele estava naquele momento, ou o próprio começo do palavrão já pode se tornar aversivo, então ele já foge disso. Então ele vai falar e fala a primeira sílaba, já volta atrás e já não fala. Porque aquilo já foi pareado com o tapa. Ou já foi pareado com a remoção daquele reforçador positivo. E um terceiro efeito da punição é que qualquer comportamento que reduza a estimulação aversiva será negativamente reforçado. Então, qualquer comportamento que impeça o sujeito de entrar em contato com o estímulo punidor e com todos aqueles aversivos condicionados, inclusive os próprios efeitos dos estágios iniciais da resposta, qualquer comportamento que reduza essa estimulação vai ser reforçado negativamente. Ou seja, vai reforçar respostas de fuga e de esquiva. Vai fortalecer respostas que fogem e se esquivam daqueles estímulos. Qualquer coisa que a criança possa fazer para não rir, para não tomar beliscão, ou para não falar o palavrão ou não tomar o tapa, ela vai emitir naquele momento. Esses são os efeitos da punição. É por isso que, à primeira vista, parece que a punição reduz a frequência do comportamento. Parece que a punição tem um efeito.
Mas esses são os efeitos reais da punição. São esses efeitos que ajudam a gente a explicar por que tem a supressão imediata. Não é um efeito da punição em si mesma. A gente não recorre à punição como um processo em si mesmo. A gente recorre ao condicionamento respondente, a gente recorre ao reforçamento negativo e a gente recorre, eventualmente, ao próprio efeito do reforçamento positivo para tentar explicar por que a punição parece funcionar à primeira vista como algo que reduz a frequência de respostas. Então, temos aqui o exemplo que eu estava falando antes do menino rir na igreja. A criança ri na igreja, o pai belisca. Qual a primeira reação? Provavelmente vai ser essa eliciação dos respondentes incompatíveis com o riso. Então, a criança chora, a criança se retrai, a criança contrai o braço, qualquer coisa dessas que impede que é incompatível com o riso. Que função esses estímulos obterão? Ou seja, que função o pai, a igreja, a roupa que ele veste na igreja, a voz do padre ou do pastor ou de quem quer que seja o clérigo lá daquela igreja, todos eles se tornam aversivos condicionados. A própria resposta de riso pode se tornar aversiva condicionada. Estágios iniciais da resposta podem se tornar aversivos condicionados. Como esses aversivos condicionados vão afetar o repertório do sujeito? Eles vão reforçar qualquer resposta que elimine esses estímulos aversivos. Então, qualquer resposta que impeça ele de entrar em contato com a própria resposta, com o padre, com a igreja, com o pai, etc., vão ser emitidas por ele para evitar a agressividade. Ou seja, um efeito da punição é contaminar o resto do ambiente, tornar o resto do ambiente estimulação aversiva. Um dos subprodutos da punição é que há um conflito entre a resposta que leva à punição e a resposta que evita a punição. Então, há um conflito entre a resposta de riso, no caso do exemplo anterior, e as respostas que evitam o riso. Há um conflito entre a resposta de falar o palavrão e as respostas que evitam o contato com o tapa ou com a remoção do brinquedo. Isso pode tornar a pessoa tímida ou inibida porque ela deixa de emitir tanto a resposta que é punida, quanto uma série de outras respostas. Então, uma garantia de não ser punida é não emitir resposta nenhuma, ou emitir muito poucas respostas, ou emitir respostas em intensidade muito baixa. A pessoa pode gaguejar, porque ela pode ter uma dificuldade, o risco da punição. Então, a resposta que tem uma probabilidade alta de ser emitida, de fala, ao mesmo tempo ela tem uma probabilidade alta de ser punida. Então, isso leva a esse descompasso, que pode ser a gagueira. Um outro subproduto da punição é que evoca reflexos característicos do que a gente chama de medo, emoção, outras emoções. Então, reflexos tanto mais privados, como a produção de cortisol ou a aceleração do batimento cardíaco, quanto respondentes mais publicamente observáveis, como tremores ou mesmo sudorese, etc. Em geral, isso vai acontecer quanto menos rotas de fuga o sujeito tenha, mais reflexos de medo e ansiedade ele vai ter, e mais inibido ele vai estar. Um outro subproduto da punição é o que se chama supressão condicionada. Então, supressão era aquela redução imediata da resposta pelo contato com o estímulo aversivo. Supressão condicionada vai ser essa redução imediata da taxa de respostas pelo contato com um aversivo condicionado, com um estímulo que foi pareado com aquele estímulo aversivo. Então, como se deu a pesquisa com supressão condicionada? Então, Skinner fortaleceu uma resposta operante de pressão à barra com alimento. Então, o alimento reforçava a pressão à barra positivamente. Mas, nessa mesma caixa experimental, na qual o rato produzia alimento pressionando a barra, começa a chegar um choque incontrolável, ou seja, um choque que o rato, não importava o que o rato fizesse, ele tomaria o choque, precedido por um tom. Então, tocava uma sineta, depois o rato tomava um choque. Tocava uma sineta, depois o rato tomava um choque, em alguns intervalos, independente do que o rato estivesse fazendo. O que acontece? As respostas eliciadas pelo estímulo aversivo,
Ou seja, a resposta chamada de medo ou paralisação motora, ela é muito provável quando o choque está acontecendo e ela dificulta a resposta positivamente reforçada, que é a pressão à barra. E o que é que acontece? Não apenas o choque produz essa resposta, elicia essa resposta de contração muscular, mas o próprio tom que precedeu o choque também. Daí a gente chama isso de supressão incondicionada. A resposta de pressão à barra foi suprimida por um estímulo aversivo condicionado. O rato poderia até pressionar a barra para produzir o alimento. Ele não tá, a resposta de pressão à barra não estava em fase de extinção. Mas o que acontece não é isso. O que acontece é que ele para de responder. Em vez de trabalhar, ele agora agacha tensamente, tremendo, defecando, urinando, seu pelo eriçado. Ele mostra todos os sinais que usualmente atribuímos à ansiedade avassaladoramente paralisante, porque o tom precedeu o choque tantas vezes que o tom se torna um aversivo capaz de eliciar uma resposta bastante intensa que impede ele de emitir respostas que poderiam estar sendo reforçadas. Esse é um dos modelos experimentais para falar de ansiedade, por isso eu botei essa imagenzinha, o bloco da ansiedade. Mas também porque uma coisa é a ideia de que você está lá no carnaval, curtindo a sua festa, e bloquinho de carnaval é um contexto no qual várias respostas estão sujeitas a serem reforçadas positivamente, com bebida, com contato com outras pessoas, com diversão, com música, etc. Então, a resposta de dançar, a resposta de comprar cerveja, a resposta de conversar com os amigos, de rir, são altamente prováveis. Mas se você encontra alguém, por exemplo, um ex, ou por exemplo, um pai ou uma mãe que é bastante aversivo, ou um professor que foi bastante aversivo na sua vida, que é um aversivo condicionado, que trouxe aversividade com ele, é possível que você paralise. É possível que todas essas respostas que têm alta probabilidade de ocorrer não ocorram. E que isso, entre aspas, estrague o rolê de vocês. Ou seja, que você tem uma reação de ansiedade que te impede de emitir respostas que seriam importantes. Um outro subproduto da punição é a agressão. É muito comum que, diante da punição, um sujeito faça alguma coisa que permita que dê acesso a outro sujeito que ele ataque. Aqui nessa imagem, a gente tem a ideia de uma pessoa que, por conta da aversividade, sei lá, no trabalho, na relação interpessoal, ela, entre muitas aspas, desconta isso na filha. E na versão original dessa imagem, essa criança que vai crescendo e vai se tornando essa mãe. Então, a gente vai ensinando a agressividade para o outro. A gente vai criando um ciclo no qual punir o outro se torna extremamente reforçador porque nós fomos punidos previamente por alguma outra pessoa ou pelo próprio ambiente físico. Um rato de laboratório pode pressionar uma barra para ter acesso ao outro animal que ele pode atacar. Então, o rato está tomando um choque, ele pode pressionar uma barra que não interrompe o choque, mas simplesmente dá acesso a um outro rato no qual ele possa bater naquele momento. Isso, por algum motivo, está estabelecido na nossa filogênese que agredir o outro ou agredir o ambiente físico pode ser uma resposta adaptada a um ambiente aversivo. Então, aquela cena de novela que a pessoa passa por uma situação, que a vilã ou o vilão passa por uma situação X e que ele pega um copo e taca na parede, isso é bastante justificável e explicável dentro de uma história de punição. Dada a punição, dada uma punição inevitável, uma das respostas que a gente pode ter é agredir o outro ou emitir respostas violentas ou agressivas em relação ao ambiente físico e, eventualmente, em relação ao próprio sujeito. Então, comportamentos de autoagressão podem ser frutos de uma história de punição inevitável, de uma história de aversividade inevitável. Um outro subproduto da punição é o contra-controle. Aqui a gente tem os coletes amarelos lá da França, que, dada contingências aversivas impostas pelo governo, eles saíram à rua e foram quebrar a rua. E gosto dos franceses porque eles queimam o carro, etc, etc. Então, de acordo com o Sidman, contra-controle é: quando a gente não pode fugir ou se esquivar, a gente vai descobrir outras maneiras de acabar com punições ou ameaças de punição. A gente vai aprender a controlar os nossos controladores. Ou seja, o contra-controle é uma forma de o sujeito que está sendo controlado aversivamente controlar o seu controlador de volta. Então, é uma técnica que ele vai desenvolver para lidar com o seu controlador.
Então, o estudante que cola na prova, ele está fazendo uso de contracontrole. Se aquela disciplina é muito aversiva, se ser avaliada é muito aversivo, colar pode ser uma forma de contracontrolar esse professor. Ou, como a gente diria em Salvador, pescar. Mentir para os pais, então falar para os pais que vai encontrar com as amiguinhas para encontrar com o namorado, que seria algo sujeito à punição, pode ser uma resposta de contracontrole. Uma resposta de vandalismo pode ser uma resposta de contracontrole. Uma resposta de rebelião ou de revolta em presídio pode ser uma resposta de contracontrole, uma tentativa de contrabalancear, entre aspas, essa contingência de coerção. Protestos são uma forma de contracontrole, são uma forma que os sujeitos com menos poder na sociedade de coagir os outros têm de tentar contracontrolar esses usuários de coerção que são os nossos controladores com maior poder na nossa sociedade. Então, uma definição alternativa de punição, então a gente disse que a definição do Skinner ela não assume efeitos, e que ela assume que a punição tem um efeito pouco duradouro, e que, na verdade, ela tem muito mais efeitos colaterais do que efeitos produtivos dela mesma, e que ela é muito mais explicável por outros princípios comportamentais, como condicionamento respondente, reforçamento negativo, entre outros conceitos externos ao conceito de punição. Mas esses autores, Asdrubal e os seguidores deles, eles defendem uma outra definição de punição. Eles vão dizer que punição é uma consequência do comportamento que reduz a probabilidade futura desse comportamento, ou seja, eles estão definindo pelo efeito. Enunciada de modo mais completo, a punição é uma redução na probabilidade futura de uma resposta específica, como resultado da administração imediata de um estímulo após a resposta. O estímulo é designado com o nome específico de punitivo e todo o processo é denominado punição. Se por Skinner a punição é um procedimento, mas não é um processo, se por Skinner a punição é definida por aplicarmos um reforçador negativo ou removemos um reforçador positivo e o efeito é secundário, para o Asdrubal o efeito é primário. O efeito redutor da punição é o que define ela. Então, na definição do Asdrubal, há uma simetria entre punição e reforço. Reforço é o que faz a resposta aumentar de frequência, punição é o que faz a resposta reduzir de frequência. Ou seja, além de descrever o procedimento, a punição envolve um processo comportamental. Contudo, o Asdrubal eles colocam 14 condições para que a punição reduza a taxa de respostas. Não pode haver fuga possível, o estímulo tem que ser o mais intenso possível, o estímulo tem que ser tão frequente quanto possível, a punição tem que ser imediata, a intensidade não pode ser aumentada gradualmente, o estímulo tem que ser tão super intenso desde a primeira aplicação. Se a intensidade for baixa, os períodos têm que ser curtos, então a punição tem que aparecer sempre. A punição não deve ser associada com estímulo reforçador positivo. A punição deve sinalizar um período de extinção para a resposta. O grau de motivação para responder deve estar diminuído, ou seja, o sujeito não pode estar muito privado. A frequência de reforço positivo da resposta deve ser diminuída, então a resposta não pode ser reforçada, ou deve ser pouco reforçada. A resposta alternativa a que é punida não deve. Uma resposta alternativa deve estar disponível, ou seja, o sujeito tem que ter uma outra resposta que produziria o reforçamento no lugar daquela que está sendo punida. Se não há resposta alternativa, o sujeito deve ser levado a outra situação que deve permitir o acesso ao reforçador. Se um estímulo aversivo primário não pode ser aplicado após a resposta, deve-se usar um estímulo aversivo condicionado e, em último caso, a punição pode ocorrer pela apresentação de time-out, ou seja, pela remoção do sujeito da situação, ou pelo aumento do custo de resposta. Isso parece indicar que o aumento do custo de resposta, o reforço de outra resposta, a extinção da resposta sendo punida, ajudam a explicar muito mais o efeito dessa punição como redutora da frequência da resposta do que a punição em si. Ou seja, mesmo quem define pelo Asdrubal, mesmo quem define que a punição tem um efeito duradouro, o número de condições necessárias para que a punição tenha o efeito esperado é tão alto que, ainda assim, a gente vai precisar recorrer a outros processos comportamentais para explicar. A gente vai precisar recorrer a processos como extinção, a processos como operações motivadoras, a processos como
reforçamento a processos como condicionamento respondente para explicar o efeito dessa punição, da mesma forma. Por isso que eu e alguns pesquisadores que trabalham com a pesquisa de controle aversivo tendemos a aceitar melhor a definição do Skinner e do Sidman. Achamos que ela é mais coerente. Resumindo, a definição de punição do Skinner é de que punição é a adição de um estímulo reforçador negativo ou a remoção de um estímulo reforçador positivo, contingente a uma resposta. Para o Azrin e Rose, a definição da punição é que ela é uma consequência que reduz a probabilidade futura da resposta. Para Skinner, a redução na frequência das respostas envolve a eliciação de respostas emocionais e o fortalecimento de respostas de fuga e de esquiva. Para o Azrin e Rose, a definição da redução na frequência de respostas envolve um efeito dessa estimulação contingente. A punição tem esse efeito primariamente. O Skinner vai dizer que o efeito supressor é curto, então é um efeito meramente supressor imediato. O Azrin e Rose vão dizer que ela tem um efeito enfraquecedor duradouro. E o Skinner vai dizer que esse é um processo secundário, que a gente explica pelo processo de reforçamento e pelo processo de eliciação. E o Azrin e Rose vão dizer que isso é um processo primário, que deriva dessa estimulação contingente à resposta. Então, aqui a gente tem mais algumas perguntas. Na definição do Skinner, a redução da probabilidade da resposta faz parte da definição? Acho que não precisa nem dar o tempo para pensar, porque a gente acabou de rever isso agora. Está escrito sim. Acho que por um engano, eu não revi adequadamente esse slide, mas a definição do Skinner não inclui a redução da probabilidade da resposta. O Skinner define punição não pela redução da probabilidade da resposta, mas pelo procedimento, pela apresentação de um reforçador negativo ou pela remoção de um reforçador positivo. Só para não correr o risco de alguém printar esse slide e usar para estudar errado, e para não ter que regravar esse slide, eu vou cobrir aqui. Então, não. Na definição do Skinner, nós não precisamos falar do efeito da punição para definir ela. Apesar de não definir pelo efeito, Skinner descreve 3 efeitos. Quais são? Agora eu acho que eu posso dar um tempinho para vocês pensarem e responder. Então, apesar de não definir a punição pelo efeito redutor da resposta, Skinner define 3 efeitos. Quais são? Primeiro, ela tem um efeito respondente. Ela elicia respostas incompatíveis com a resposta punida. Segundo, ela torna o contexto e a própria resposta estímulos aversivos condicionados. E terceiro, ela torna mais prováveis respostas de fuga esquiva. Ela torna o reforçamento negativo de respostas incompatíveis provável. Então, ela torna respostas incompatíveis mais prováveis. Por fim, só para encerrar, a gente tem algumas alternativas ao controle aversivo. O Moreira e Medeiros vão dizer que uma alternativa ao controle aversivo é usar reforçamento positivo em vez de negativo. Uma outra alternativa ao controle aversivo é usar extinção em vez de punição. A questão é que a extinção, como a gente viu antes, ela produz respostas emocionais. Então, ela também tem o risco de se tornar aversiva.
E também ela produz variação no responder. Então, digamos, uma criança que faz birra, se eu estou só colocando ela em extinção, se eu estou só não reforçando ela com o que ela produzia antes, ela pode variar a birra no ponto de bater a cabeça no chão, de se machucar, de machucar o outro, e eu não tenho como ignorar essa resposta. Uma forma de usar a extinção seria, então, usar o reforçamento diferencial, que é o reforçamento diferencial de outras respostas, ou DRO, o reforçamento diferencial de respostas alternativas, que é o DRA, e o reforçamento diferencial de respostas incompatíveis, que é o DRI. No DRO, eu reforço qualquer outra resposta que não a resposta que eu considero inadequada. No DRA, eu reforço qualquer resposta com o mesmo reforçador, então uma resposta que vai produzir o mesmo reforçador. No DRI, eu reforço qualquer resposta que impeça o sujeito de emitir aquela resposta considerada inadequada. Uma outra possibilidade, para que a gente não tenha que usar a extinção, mesmo no reforçamento diferencial, é aumentar a densidade do reforço para a resposta adequada. Então, a resposta adequada vai produzir mais reforçamento, a resposta inadequada vai produzir menos reforçamento. Quais são os exemplos? Então, em vez de você tirar o videogame do seu filho porque ele tirou uma nota baixa, você pode elogiar o seu filho quando ele tira uma nota alta. Em vez de bater no seu filho quando ele faz birra, você pode só ignorar ele quando ele faz birra. Mas aí você tem o risco da extinção de ele, na variação que essa birra vai produzir, emitir um comportamento de maior gravidade. Em vez de você usar o controle aversivo diante de um comportamento inadequado do seu filho, por exemplo, bater nele, porque ele está batendo no irmão, está batendo em outra criança, está batendo em você, você pode reforçar essa criança sempre que ela não bater. Se ela estiver fazendo qualquer outra coisa que não bater, você pode reforçar com atenção, com elogio, com qualquer coisa. Você pode reforçar dando um brinquedo que ela produziria batendo. Em vez de dar o brinquedo quando ela bate, dar o brinquedo quando ela pede. Você pode reforçar respostas incompatíveis. Então, se ele bate com as mãos, você pode reforçar a resposta de desenhar, de mexer numa massinha ou de fazer alguma outra atividade. O aumento da densidade de reforço seria: você pode elogiar quando ele faz alguma coisa que é menos adequada, mas dá um brinde quando ele faz uma coisa mais adequada. Ou você pode só dar atenção sem elogio quando ele faz uma coisa considerada inadequada. Então, você dá atenção para o seu filho de qualquer forma, mas você elogia quando ele faz uma coisa adequada. Ou você tenta ser receptivo e não punir mesmo quando ele faz uma coisa inadequada, mas deixa claro, nas situações que ele faz uma coisa adequada, o quão mais reforçador você vai poder ser. Dessa forma, quando o filho tirar notas altas, você pode reforçar ele com algo melhor. Nesse caso do exemplo, com seus doces favoritos. Mas se você não quiser criar uma contingência que as pessoas chamariam isso de chantagem, né, ou qualquer coisa do tipo, você pode reforçar com elogios mais interessantes ou deixar ele muito sob controle do reforçador natural, uma vez que ele fique sob controle desse reforçador mais arbitrário. Bom, então é isso. Essa é uma aula que ficou bastante longa. Eu acho que controle aversivo é um assunto bastante complexo. Mesmo com essa aula mais longa, eu acho que eu não consegui esgotar o tema. Então, imagino que vocês vão ter diversas dúvidas. Eu espero vocês a partir da segunda metade da aula para a gente tirar essas dúvidas e discutir um pouco mais sobre o controle aversivo.